Olá, queridos. Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 3: o Pai enviou o Filho. Texto em classe, João 3, 16, 17, 4, 9 ao 10 e Gálatas capítulo 4, do 4 ao versículo 6. Palavras-chave: Deus, Pai, Filho e envio. Introdução: a fé cristã se fundamenta no ato histórico e teológico do envio do Filho pelo Pai. O verbo grego apostelo, recorrente no Evangelho de João, que significa enviar, né? Expressa a ideia de envio com autoridade, missão e propósito definido. É o que Jesus veio. Jesus veio com autoridade, enviado com autoridade, com uma missão e com um propósito definido e cumpriu até o final, quando ele diz lá, está consumado. Esse conceito dialoga com o hebraico shalar, usado no Antigo Testamento para descrever o envio de profetas como representantes oficiais de Deus. Assim, o envio do Filho não é um evento isolado, mas o clímax do plano redentor do Pai, revelando o seu amor, sua soberania e sua vontade salvífica no contexto trinitário. É claro que o Pai envia o Filho no poder do Espírito Santo, com a autoridade do Espírito Santo. Então você tem a Trindade fazendo parte desse envio, fazendo parte de toda essa estrutura. Então aí a gente vai perceber que Jesus realmente é o enviado de Deus. Claro que a Bíblia deixa isso bem claro, nós não temos dúvida disso. Então você vê que o Novo Testamento comunga com a ideia do Antigo Testamento de que Deus sempre enviará alguém, e Jesus é o clímax, Jesus é o ápice desse plano redentor de Deus, do Pai, revelando aí o seu amor, sua soberania, sua vontade salvífica. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. O homem natural não vai jamais conseguir compreender o amor de Deus. O envio do Filho e o amor do Pai. Essa é a primeira grande seção. Primeira subseção: o amor incondicional do Pai. João 3,16 afirma que rutosgar egapesen hotheoston cosmon, destacando o verbo agapau, que indica um amor deliberado. E aqui, agapau está aqui, ó, egapsen, que é, no caso aqui, um aoristo. Então, isso dá uma ideia de sem aspecto temporal, né? Ou seja, Deus amou, né? Porque Ele amou o mundo, Deus amou o mundo, né? Enviou o seu Filho. Esse amor não se fundamenta no mérito humano, mas na iniciativa graciosa do Pai. O amor de Deus, gente, é um amor que não se fundamenta nos nossos méritos, na meritocracia, se somos bonzinhos, se somos maravilhosos, se somos caridosos. O amor de Deus não está isso, mas a iniciativa ela vem do Pai, vem de Deus. O próprio Romanos diz isso, que Deus nos amou primeiro, né? Somos amados primeiro por Deus. Esse amor nos constrange. No pano de fundo hebraico, esse amor corresponde ao conceito de hesed, que nós traduzimos por misericórdia, mas, na verdade, a melhor tradução para abarcar essa ideia dessa palavra é amor. Não é um amor que o homem consiga retribuir. Quando o amor de Deus, esse hesed de Deus ou de Adonai, ele vem sobre a nossa vida, ele é um amor que não temos como retribuir. Eu não posso jamais dizer que o amor que eu tenho por Deus é o mesmo que ele tem por mim, porque não tem como. Entende? Não há como abarcar.
toda essa grandeza de amor. Ele sabe que eu amo, mas ele ama muito mais profundamente. Então esse recede, ele é profundo nesse sentido. A fidelidade amorosa de Deus à sua aliança. O envio do Filho é, portanto, a manifestação histórica do amor eterno do Pai. Ninguém nunca amou tanto como o Pai. E nós só entendemos esse amor por causa da revelação de Jesus Cristo. Nós só conseguimos agora perceber esse amor por causa do envio de Jesus. É a encarnação de Jesus, gente. Deixa eu dizer uma coisa para todos vocês. Na Trindade, é a encarnação de Jesus que vai revelar para nós a Trindade, o mistério da Trindade. Sem a encarnação de Jesus, a gente não tem ideia do que é Trindade. Com a encarnação de Jesus, a Trindade veio até nós. E com a encarnação de Jesus, o amor de Deus veio até as nossas vidas. E isso é algo muito tremendo, porque Deus, de verdade, nos ama. As pessoas ficam perguntando: se Deus é bom, por que essa coisa ruim acontece? E aí a gente pode inverter a pergunta se Deus é mau, porque a ideia que as pessoas têm é que Deus é mau, porque acontece tanta coisa ruim. Tudo bem. Então, se Deus é mau, por que tanta coisa boa também acontece? Entende? Então, isso são perguntas que tentam desmerecer Deus, e Deus é inatingível nesse sentido, ninguém atinge Deus nesse sentido, porque ele não muda. Mas ele ama mesmo acontecendo todas essas coisas, porque ele tem o controle de tudo em suas mãos. Então nós precisamos compreender esse amor que não nos livra de tudo. Observe a comparação de você com seu filho ou com a sua filha. Se você pudesse, como pai, como mãe, o seu amor protegeria seu filho de todas as circunstâncias. Mas como ele vai viver? Como é que ele vai se formar como pessoa, como caráter, como personalidade? Então você precisa deixar acontecer para amadurecer, para poder capacitar, para poder orientar. Então, tudo isso a gente pode entender também em Deus. Segunda subseção, a iniciativa soberana de Deus. João 3,17 enfatiza que Deus, a pestelen ton rion, enviou não para condenar, mas para salvar. Deus enviou o Filho não para condenar, mas para salvar. O aoristo do verbo apostelo, que é o que está aí, apestelen, aponta para um ato decisivo na história. Por quê? Porque o aorista é isso, ele é um ponto temporal. O aorista aqui vai dizer que ele aponta para o ato decisivo na história da salvação, realizado exclusivamente pela vontade divina. Então, ali no envio aconteceu esse ponto, esse ato decisivo na história da salvação. Em João 1, em 1 João 4, 9 e 10, essa iniciativa é reforçada em tutor e fanerose agapetu theu, onde fanerol indica tornar visível aquilo que estava oculto, ou seja, Deus torna visível o seu amor. O amor de Deus, esse amor torna-se visível a partir da encarnação de Jesus. O Pai age primeiro, revelando o seu amor antes de qualquer resposta humana. Está lá em Romanos, porque Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus, sendo nós ainda pecadores. Nós não amávamos Jesus. Nós não amávamos a Deus, nosso prazer era o mundo, nosso prazer era o pecado, nós estávamos mortos no pecado e Deus nos amou antes de se converter, Deus nos amou antes de sermos crentes e Ele nos amou. Então, a ação é dele. Ele age primeiro, revelando o seu amor, o interesse de amar, o interesse de salvar parte de Deus. Terceira subseção, o envio do Filho e a Trindade. O envio do Filho pressupõe distinção pessoal dentro da unidade divina. Lembram? Eu falei na última aula, processão e missão.
Processão vem do proceder. O filho procede do pai. O espírito procede do pai e do filho. O pai envia o filho e o espírito. O filho envia da parte do pai o espírito e é enviado pelo pai. O espírito não envia, mas é enviado do pai e do filho. Aí você tem a processão e a missão. Tanto em uma quanto em outra, a gente vê a distinção nas pessoas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, mas a essência é uma só. O Pai envia, o Filho é enviado. E conforme Gálatas 4:6, o Espírito é igualmente enviado. Exapesteilen, hotheos topeneuma turriu. O prefixo ex, que na verdade também é uma preposição, que é a preposição ek, intensifica a ação do envio, indicando procedência divina, ou seja, ele vem de Deus, ele procede de Deus. O Espírito é enviado de Deus, ou seja, Deus envia o Espírito Santo, ou seja, Deus envia de sua parte o Espírito Santo, e isso intensifica, porque é dele para a gente, é dele para o mundo. Essa dinâmica revela uma ação conjunta da Trindade, sem divisão da essência, que é o Sia, mas com distinção das pessoas, que é hipostáses. Então a essência, ela não é comprometida, ela permanece, mas a distinção das pessoas, porque Deus envia o Filho e Deus também envia da sua parte o Espírito Santo. Deus envia o Espírito de seu filho. Olha ali, ó, tu riu. Deus envia da sua parte o espírito do filho. É isso que está escrito ali no grego, nessa frase. Deus enviou o espírito do filho. É ele que envia. Sai dele, tem o espírito da parte do filho que vem até nós. Então você tem a distinção das pessoas. O Sia, hipostásis, mas você não tem a divisão da essência, o Sia. O Filho, a plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos é a segunda grande seção. Primeira subseção, a preparação histórica e religiosa. Gálatas 4, versículo 4 declara: Roté de elfen, to pleroma, tu cronu. O termo pleroma indica cumprimento. Pleroma, né? Que pleroma vem de tempo, de plenitude, totalidade. É o que está aqui, né? Indica cumprimento, totalidade e maturidade do tempo determinado por Deus. É o kairós de Deus. No pensamento bíblico, o tempo não é apenas cronológico, cronos, é o nosso de 24 horas, mas também salvífico, que é o kairos. Historicamente, esse período foi marcado pela Pax Romana, pela língua grega comum e pela expectativa messiânica judaica. Todos instrumentos da providência divina. Ou seja, não temos que ficar nessa conversa fiada. Ah, Jesus tinha que, se Jesus viesse agora. Ah, se Jesus. Não, ele veio na plenitude dos tempos. Jesus veio no momento certo. O grego era falado em todo canto. A Pax Romana já tinha dominado todas as partes. As estradas já tinham sido feitas, porque os romanos criam a Pax Romana, criam o correio e criam as estradas. Então você vê que eles usam tudo isso. O Novo Testamento é escrito em grego. O grego é o grego koiné. A população toda fala, todo mundo sabe. Tem algumas exceções, como os bárbaros, tem alguma exceção, como os judeus que não se helenizaram, mas todos eles ouviram a palavra de Deus e Deus enviou o seu filho no tempo certo. Ele enviou o seu filho no momento exato. E nós não podemos aqui achar que não, gente. Nós não podemos achar que não. O filho nascido sob a lei. O apóstolo Paulo afirma que o filho nasceu gnaikos, nasceu de mulher, genômeno hiponomon, e
também da luz. O particípio genômeno da lei ressalta a entrada real do filho na condição humana, sob a lei, riponomon, aponta para sua submissão plena à Torá. Então Jesus ele se submete à Torá, ele obedece à Torá. Então ele nasce de mulher, nascido também genômeno, nascido sob a lei, que aí vai dar essa entrada de Jesus. Existe outra frase que fala sobre nascido de mulher, que no caso está em Mateus capítulo 11, versículo 11, né? Dentre os nascidos de mulheres, e também você tem Lucas 7, ali perto do versículo 28, que vai também falar de nascidos de mulheres. Jesus é esse que nasce, que entra na história, que vem na condição humana, que obedece à lei e vai apontar aí a sua submissão para a Torá. Ele obedece tudo, cumprindo as suas exigências e revelando-se como justo obediente. Assim, o envio do Filho não foi aparente, mas encarnacional e histórico, ou seja, tanto é, gente, o pessoal pode negar, pode dizer que não, pode dizer que não existiu, mas a própria história diz o quê? Antes de Cristo e depois de Cristo. Se foi um evento mentiroso, se realmente não aconteceu, por que a história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo? Alguns usam antes da Era Comum e depois da Era Comum para poder tentar apagar. Mas a gente vê claramente todo mundo usando antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, o evento Cristo, o acontecimento Cristo, a sua entrada real na condição humana marcou ou é um marco divisório na história da humanidade, antes e depois dele. Então podem negá-lo como Deus, podem negá-lo como Senhor, mas não podem negá-lo ou não pode negar a sua existência, a sua vinda, porque a própria história vai apontar que houve um acontecimento divisor de antes e depois da sua vinda. Para nós que cremos, Jesus é o verdadeiro Deus, Jesus é o verdadeiro Rei, Jesus é o único Filho de Deus, Jesus é o único que salva o homem, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus é o único que tem o poder do Espírito Santo, Jesus é aquele que envia o Espírito Santo, Jesus é o amado na Trindade. Então Jesus, ele praticamente é. Então ele entra na história para cumprir o propósito salvífico de Deus. Terceira subseção, a adoção de filhos. O propósito do envio do filho é expresso em Gálatas 4:5. Rina ton riotesian apotlabomen. O termo riotesia refere-se à adoção legal. Ali está, o riós está ali, né? No caso de adotar como filho. Conferindo status, herança e identidade. O próprio apóstolo Paulo diz o quê? Que nós somos co-herdeiro de Cristo. Jesus é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiro de Jesus. No contexto romano, a adoção concedia ao adotado todos os direitos de um filho legítimo. Teologicamente, isso revela que o pai não apenas perdoa, mas incorpora o crente à sua família, restaurando a comunhão perdida. Por que adotados? Porque só existe filho. Deus enviou o seu único filho. Deus enviou o unigênito. Então Deus envia o seu único filho. Deus só tem
filho. Todos os demais são adotados em Cristo Jesus. Cristo, porque está escrito isso em João, né? No capítulo 1, versículo 12 em diante. Mas todos quanto creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quando nós cremos, Deus nos deu o direito de sermos filho dele, ou seja, a adoção. E aí nós somos co-herdeiro de Cristo, significa que tudo aquilo que Cristo herdou, nós herdaremos. Tudo aquilo que Cristo recebe do Pai, nós receberemos. E o interessante aqui também nessa frase é o rina, que o rina pode significar a fim de quê ou para quê. Ele tem essa ideia de finalidade. Então, Deus, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, a fim de que, ou para que nós fôssemos aí, ou recebêssemos essa adoção. Terceira e última grande sessão, a Trindade no plano da salvação. Primeira subseção, a vontade do Pai realizada no Filho. O envio do Filho expressa a vontade soberana do Pai. A palavra grega para vontade é telema. Gente, é interessante o quanto Jesus se agradou em fazer a vontade do Pai. O homem dizia: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha uma predisposição imensa. A maior alegria de Jesus era obedecer o Pai em tudo. E por isso ele não desobedece uma vírgula. Aqui a vírgula no bom sentido, que no hebraico não tem. Não, uma vírgula da lei mosaica, Jesus cumpriu toda ela. Em João 4,34, Jesus afirma que sua missão é fazer a vontade daquele que o enviou. Essa era a vontade do Filho, obedecer o Pai em tudo. O Filho atua em perfeita obediência, ripacoé, não como agente independente, mas como aquele que executa o plano eterno do Pai. Ele foi até o extremo, gente. Ele ora no jardim, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Ele estava disposto a obedecer ao Pai até as últimas consequências. Mas como aquele que executa o plano eterno do Pai, revelando de propósito na Trindade. Então, eles já tinham essa concordância, eles já tinham esse acordo, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus mesmo diz: ninguém tira a minha vida, sou eu que dou e a tomo de volta. Jesus, ele entrega a sua vida por amor ao Pai, por amor ao Espírito Santo, por amor à humanidade, e ele toma de volta, porque ele é Deus. Então ninguém tira a vida, é ele que toma de volta, porque ele é Deus. Segunda subseção, a mediação exclusiva do Filho. O Filho é o mediador único da salvação, conforme João 14,6. Pois ele é o caminho, Rodós, é a verdade, Aletheia, e a vida de Zoé. Gente, Rodós, caminho, ele é o caminho. Ele é a verdade. A verdade, Aletheia, é tudo aquilo que não pode ser falseado, é tudo aquilo que não pode ser escondido, é tudo aquilo que não pode ser oculto, não tem como. Então, ele é a revelação de Deus, ele é a revelação do Pai, e ele é a vida de Zoé. Não é usado bios, é usado Zoé. Praticamente o Novo Testamento não usa a palavra bios, mas usa de Zoé para a vida. Ele é a vida. E João, no capítulo 20, versículo 31, diz: estas coisas, pois, foram escritas para que creiais, e crendo nisto tenhais vida eterna, que é Zoe Aiônio, vida eterna. Ele é a vida. Então ele é o único, porque não há outro caminho. Inclusive, no Antigo Testamento diz que há caminhos.
Há caminhos que para os homens parece ser bom, mas o fim deles é a morte. Aí Jesus vem e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e a vida, tá, gente? Eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Eu sou tudo isso em mim. Quem vier vai ter pastagem, vai poder caminhar, vai poder viver na verdade, sem falsear nada, sem nada oculto. Essa mediação é exclusiva, porque somente o Filho foi enviado, encarnado e exaltado. Não tem ninguém, gente. Não vá nessa conversa fiada de votos, não vá nessa conversa fiada de propósitos. É Jesus de Nazaré, é o único que perdoa, é o único que você tem que andar. A Bíblia diz: este é o caminho, andai por ele. É nele, é Jesus. O conceito hebraico de mediador encontra paralelo na figura do Mashiach, então, ou seja, do Messias, o ungido que representa Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Então, é o ungido que vai até Deus, é o ungido que leva o povo até Deus, é o ungido que media entre Deus e o homem. E esse Messias é o Cristo, o Filho de Deus enviado. Terceira e última subseção desta lição: a aplicação da salvação pelo Espírito enviado. Gálatas 4:6 mostra que o Pai envia o Espírito do Filho, que é o que está lá, que a gente leu no grego, aos corações dos crentes, clamando Abba, Pater. Abba, termo aramaico de intimidade filial, expressa proximidade e confiança. E a nossa Bíblia já traduz, é o que está ali, né? Abba Pai, ou seja, no português, né? Enquanto Paulo fala tanto aramaico quanto o grego, né? Abba Pater, Abba Pai. Então esse termo vai exprimir toda a intimidade filial, gente. Mas essa intimidade filial é sempre mais da parte do pai, porque eu fico vendo pessoas inventando cada coisa com essa palavra pai. Nós não vemos na Bíblia Abba sendo traduzido como papai, é Abba pai. Que é o que o grego também vai trazer a tradução. Então, isso é uma intimidade filial, expressa proximidade e confiança, expressa sempre da parte do pai. O Espírito aplica a obra do Filho, internalizando a salvação e confirmando a identidade filial. Então é o Espírito, é Ele que testifica que nós somos filhos de Deus. Eu já falei em algumas aulas, há um tripé na nossa fé. Primeiro, Deus sabe os que são seus. Segundo, os que são de Deus tem o Espírito de Deus, porque Paulo diz que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Deus. E terceiro, quem é de Deus não comete pecado. Assim, a obra salvífica é trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Então, o Pai realiza, o Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito aplica. Conclusão: o envio do Filho revela o coração do Pai, sua soberania amorosa e seu propósito eterno de redenção. À luz dos termos gregos e hebraicos, compreende-se que a salvação não é um evento improvisado, não é uma coisa que surgiu assim do nada, mas o cumprimento do plano divino no pleroma tu cronu, ou seja, na plenitude do tempo. O Pai envia, o Filho redime e o Espírito confirma a filiação, conduzindo o povo de Deus a uma relação viva, filial e eterna com o próprio Pai. Há uma ação sincrônica entre Pai, Filho e Espírito Santo na ação salvífica, no ato relacional do Filho, do Pai, do Espírito com a sua criação e com a sua igreja, principalmente com a sua igreja, que é o povo que realmente tem esse contato por Jesus Cristo com a Trindade. Que Deus venha nos abençoar
Que Deus venha ser com as nossas vidas, que nós venhamos ser agraciados por esta graça, que é ter a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas. Gente, eu preciso que você compartilhe esse link dessa aula. Peça para as pessoas se inscreverem no meu canal, Adalberto Teles, com 2 L's, também nas minhas redes sociais, e dê um like lá, comente, fale alguma coisa e aplique essa lição na sua aula no próximo domingo. Gente, até a próxima. Deus abençoe. Um grande abraço na vida de vocês. Haris, Kai e Irene, um abraço.